lá e vai receber 0. Então, enquanto o I for menor que o tamanho, né, a gente vai atualizar a nossa tupla, né? Tupla vai receber um inteiro, que é o input, digite algo, ou digite alguma coisa, alguma mensagem que você vai ter. E vai receber e mais. Eita, bagaceira. Beleza? Ó, preste atenção no que vai acontecer. Eu vou dar play aqui. Eu vou digitar algo. Eu vou digitar, por exemplo, 5. E ele. É porque eu não coloquei o índice aqui. Faltou o índice. Índice aqui, ó. Aí. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Agora vai. Ó. Aí eu vou, por exemplo, digitar 5 aqui, ó. 5. E ele vai dizer que não é possível eu fazer a operação porque eu estou tratando de uma tupla, tá certo? Por que isso acontece? Porque tupla, elas são imutáveis. Uma vez que você declarou uma tupla, ela não muda, tá certo? Ela não muda de jeito nenhum. Durante a execução do código. Se eu chegar aqui e mexer nela aqui, ó, no código, se eu chegar aqui e mexer ela no código, se ela colocar aqui 10, vai, tá entendendo? Mas eu estou falando durante a execução do código. Uma vez que o código está rodando, ela assume esses valores, já era, ela não muda. Não muda sob nenhuma circunstância. Isso é bom ou ruim? É bom. Por quê? Porque não tem como alguém mexer. Alguém mexer. Mas se eu quiser mexer? Aí é ruim, né? Não, depende da aplicação. Tem coisas que eu posso não querer mexer. Por exemplo, número de conta e agência bancária do usuário. Eu não quero mexer nisso. Por que eu vou querer mexer nisso? Agora, por exemplo, o saldo do cara. Eu quero mexer nisso? Eu quero. Se o saldo do cara ficar travado num valor, ele nem pode depositar, nem pode retirar. Tá entendendo? Então, depende da sua aplicação, tá certo? Então, toda a ferramenta que está sendo dada para vocês agora vai depender da sua aplicação. Isso acontece assim na engenharia de maneira comum o tempo todo. O que é melhor, um martelo ou uma chave de fenda? Depende. Você vai querer o quê? Você vai querer apertar um parafuso? Você vai querer martelar um prego? Então, cada ferramenta possui sua aplicação. Então, eu não posso mexer na minha tupla, tá certo? Para isso, existe a nossa segunda estrutura indexada, tá certo? E se você pegou bem a tupla, você vai se dar bem com ela também. E aqui é relembrando, tá? Uma vez que a tupla for declarada, durante a execução do código, ela não é alterada, não se mexe nela, tá certo? E se você quiser mexer numa estrutura dessas, a gente tem a nossa lista, tá certo? Listas em Python, elas são poderosíssimas, tá ligado? Para você ter noção, esse slide daqui, pouco provavelmente vocês vão lidar com precisar dele, mas é o seguinte, eu paguei uma disciplina de estrutura de dados. Estrutura de dados. Tá certo? Estrutura de dados. Para você ter noção, a gente via lista, filas, pilha, a gente via hash table, a gente via árvores e grafos. Então, a lista de Python, só ela substitui isso aqui tudo, ó. O que seria uma árvore? Seria tipo, a nossa estrutura de tupla, ela funciona da seguinte forma: eu tenho um valor, outro valor, outro valor e infinitos valores, tá certo? Essa é a nossa estrutura de tupla, ou de lista, ou de dicionário, tá certo? Se eu quiser uma árvore, ele é diferente, tá? A árvore, ela funciona dessa forma.
Então, saindo de uma informação, eu posso ter um campo de outras informações, tá certo? Isso é muito usado para gerar buscas, tá entendendo? Principalmente busca binária. Por quê? Porque a cada passo que você dá, você reduz o seu campo de busca pela metade, tá entendendo? Isso daqui vocês não vão precisar usar, mas é só mais por descargo de consciência. E o grafo, ele é semelhante a uma árvore, só que não. Aqui tipo é uma zona. Eu posso, por exemplo, ter várias estruturas que estão partindo de um ponto e indo para outro. Para que é útil isso? Localização em mapa. Por exemplo, o seu Waze. O Waze ou o Google Maps. Você quer ir de um lugar para outro. Essa é a estrutura que eles usam. Você quer ir do bairro A ao bairro B. Então ele vai calcular qual é a melhor distância que você vai precisar para chegar de um ponto a outro. Tá certo? E aí usar grafo, meu amigo, é pesado demais. É muito chato. É muito difícil mesmo. Não é pouco não. Mas não vai ser nosso caso. Tá certo? Então, voltando aqui para as nossas operações indexadas, tá certo? Ainda dentro da tupla. A tupla, inclusive eu deveria ter posto esse slide antes, tá? Mas tudo bem. A tupla, além da gente ter a operação de acesso do índice direto, eu posso tirar uma fatia da minha tupla, como se fosse a tupla dentro da minha tupla, tá certo? Então, suponha que eu tenho aqui, ó, essa tupla aqui, que eu tenha os valores. Pronto, esses valores aqui. Beleza? E aqui, print, dupla, índice, vê só. Eu vou poder declarar um início e um final. Suponha que eu quero pegar o número 4 ao número 7. Qual o índice que eu pego aqui para acessar o número 4? 3. É o índice 3. E para pegar o número 7? 6. 6. Mas tem um problema, tá entendendo? É que Python, ele não lê o último índice. Então, se eu quero o índice 6, eu tenho que pegar 6 mais 1, 7. Tá certo? Então, eu pego do índice 3 até o índice 7. Por quê? Porque ele vai parar no 6. Tá certo? Aqui, ó. Índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se eu quero pegar essas informações aqui, eu tenho que pegar do 3 até o 7. Porque ele não lê o último índice. Tá certo? Olha como é que fica. Se eu der play aqui, ó. Aí ele vai do 4 ao 7. Tranquilo. Tá certo? Beleza? Então, voltando aqui, ó. Eu também posso dizer que ele vai do início ao final. Então, por exemplo, se eu quero a tupla, eu quero pegar do número 2 até o final. Qual é o índice que eu uso? 1, 2 pontos. Se eu não coloco nada depois de 2 pontos, ele vai dizer que é até o final mesmo. Tá certo? Eu dou play do 2 até 9. Eu também posso dizer que é do início até um ponto. Se eu quiser, por exemplo, do início até o número 5. Cadê? Opa! Dupla. Bem, se eu quero do início, eu não vou colocar nada do início, né? Mas se eu quiser até o 5, vai até qual índice? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele não lê o último índice, ele para antes de imprimir, tá certo? Então, índice 5, eu play aqui do 1 ao 5. Então ele imprime dos índices 0 a 4. Se quiser todos, professor, aí não importa nenhum número. Você só chega aqui, ó, todos eles aqui, ó, print dupla. Aí ele vai mandar todo mundo. Tá? E ainda tem a fatia doida, tá certo? Que são 3 parâmetros.
eu declaro o meu início, o meu fim e como é que eu chego até o final. Por exemplo, suponha que eu quero imprimir todos os números ímpares daqui. Quais são as posições do meu número ímpar? 0, 2, 4, 6 e 8, não é? Então, observe só. Eu vou dizer que eu vou começar do 0, vou até o, deixa eu ver, vou até o 10, porque ele tem 9 posições, então 9 menos 1, 10, tá? E eu vou pular de 2 em 2, são as casas que ele vai pular. Eu vou começar, aí ele vai dar um salto de 2 casas, depois outro salto de 2 casas, até chegar ao 10. Aí observe que agora ele vai imprimir só os números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Tranquilo? Posso sim. Vê só. Essa terceira, que eu tenho 3 formas de tirar uma fatia da minha tupla. Eu posso declarar um início e um final, tá certo? Se ele tiver 2 números, é porque ele tem um início e tem um final. Se ele só tem um número dentro do meu índice, quer dizer que eu tenho um acesso direto a uma posição. Se eu tenho 2 números, é porque ele tem um início e um final, tá? E esses 2 números são separados por 2 pontos. Então, eu vou dizer o índice do meu início e vou dizer o índice do meu final mais 1, tá certo? Porque o último índice ele não lê. Você tem que somar mais 1, tá certo? Eu posso dizer que até o final, se eu declarar início, 2 pontos e mais nada, aí ele vai dizer que é até o final mesmo, até o final do vetor. Se eu disser que é 2 pontos no final, ele vai dizer que é do início até o índice que o cara digitou, menos 1, porque o último ele não lê, tá certo? E aqui seria a forma de eu dar saltos, tá certo, na minha tupla. Se eu quiser, por exemplo, chegar do início até o final, pulando de 3 em 3, eu posso, tá certo? Eu digo qual é o meu início, eu digo qual é o meu final e eu salto de 3 em 3. Como é que faz aqui, ó? Se eu disser que é 3 em 3, vê comigo. Ele vai imprimir o 1, ele vai imprimir o 4, ó, ele vai dar 1, 2, 3. Vai imprimir o 4, 1, 2, 3, 7 e acabou, tá? Olha só como é que fica. 1, 4 e 7, tá certo? E vê que interessante. Eu posso dizer que o meu início é na última posição, o meu final é no meu início, e qual é o passo que eu uso para chegar? Menos 1. Ou seja, eu vou do final para o início recuando. 1 por 1 por 1. E o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o vetor de trás para frente. Olha só. Olha aqui. Ele imprimiu de trás para frente e ele não foi até o final mesmo. Ele não foi até o final, rapaz. Ele não foi até o... não, tá tudo certo, deveria ter ido até o final. Enfim, bugou, mas ele iria andando de frente para trás, tá certo? Até o final. Beleza? Então se liguem aí que essas operações são muito importantes, tá certo? E agora a gente entra na nossa lista, tá certo? A lista eu posso alterar o que eu quero, tá? Então, executem esse código aqui para que vocês comecem a trabalhar com lista. A lista, ela é declarada com colchetes, tá certo? Então, se você vê, lembra que tupla, ele não tem nada aqui? Então, a lista ele vai ter colchetes, tá certo? E com um detalhe, tá? Uma tupla, ela também pode ser declarada com parênteses, tá certo? Então, se vocês virem isso aqui, é uma tupla, tá certo? Então, uma lista, ela é declarada com colchetes. Então, executem aí que a gente vai ver. Tá certo? Dá.